E rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos aí a mais uma espécie de live aqui do canal, porque a gente está fazendo essa no offline por conta das edições, por conta dos arquivos que a gente preparou aqui para essa entrevista que é mais do que especial e eu queria de verdade agradecer você que acompanha o nosso canal. Inclusive, a gente vai conduzir muito mais como um bate-papo. Eu sou um cara que peguei todas as entrevistas do Assunção aí, acho que assisti todas, assisti hoje duas, que inclusive vou falar para ele na sequência. E queria agradecer, cara, você que foi até o canal do Assunção. Queria lembrar também que o canal do Assunção tá de novo aqui na descrição. Dá essa moral, eu sei que vai passar 30, 40 mil pessoas fácil aqui nesse vídeo, então dá essa moral lá no canal do Assunção. Você materializou essa conversa, então eu sou muito grato. E, Assunção, obrigado demais, cara, por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao nosso canal, viu? É isso, cara. Prazer enorme aí falar um pouquinho da minha carreira com vocês aí. E agradeço aí pela ajuda no canal do YouTube. Confesso para vocês que eu sou muito leigo, muito ignorante nessas coisas de redes sociais, mas a gente sabe que hoje em dia é necessário, é preciso, principalmente para nós que paramos de jogar há algum tempo já, para que as pessoas saibam o que a gente anda fazendo, para que as pessoas saibam o que a gente tem feito e como que a gente vive, né? E agradeço muito aí pela ajuda. E sigam lá o canal do Marcos Assunção, que logo, logo vai estar bombando aí. Ô, Assunção, e é assim, a gente tá aqui com o Gê Araújo, que é, cara, fera aí no YouTube. O porquê do canal, Assunção? De onde saiu a ideia de criar o canal no YouTube? Foi sua? Foi de quem? Foi da agência, cara, da uma agência aí que eu estou trabalhando, e, e eles, né, no final do ano passado, num resort que a gente estava, eu estava com a minha família, e aí eles estavam também, e a gente passou a conversar e passamos a ter ideias, né, do que podia ser feito aí, né, o pós-carreira, justamente por isso, para que as pessoas possam saber do Marcos Assunção, o que o Marcos Assunção está fazendo. E agora, como eu disse, as redes sociais, YouTube, Instagram, é onde as pessoas realmente ficam sabendo do que os seus ídolos, né, que passaram pelos seus clubes, não só jogadores de futebol, não só esportistas, mas como atores, atrizes, cantores, enfim. Isso eu acho que a rede social foi muito bem em ter esses aplicativos para que as pessoas saibam o que nós andamos fazendo, né? E surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube e fizemos. Vamos embora. Tô trabalhando mais do que quando eu jogava, viu? Tá- Não, é pior que é muito trabalho mesmo. O pessoal acha que não, mas você é louco, velho. E você tá gostando da experiência? Porque teus meninos é ligado no YouTube, não é? Pô, meu filho, minha filha, são crianças, são adolescentes já, né? Tenho quase 45 anos. Então, na minha época de jogar, não tinha nada disso. Quando jogava, não tinha nada de Instagram, essas coisas todas, redes sociais, todos esses aplicativos que tem hoje em dia aí. Na minha época de jogar, não tinha nada disso. Então, meu filho, principalmente, a minha filha, então meus sobrinhos, então eles são super ligados todos esses aplicativos aí. Ah, então É, daqui a pouco o exemplo do pai, os meninos então vai ser youtuber. Tá O puxando pra meu esse filho, lado. para te falar a verdade, o meu filho ele tentou, né? Que ele gosta muito de videogame. Ele tem já o canal do YouTube dele. Ele queria, chegou uma época, uns 2 anos atrás, aí antes dessa pandemia, ele estava começando, a gente estava começando a gravar algumas coisinhas com ele e tal, mas ele deu uma parada agora, mas provavelmente logo ele se decide aí o que ele vai querer para ele e certeza que vai ter aí, ele vai fazer esse monte de matéria e vai ser, não sei, acho que o pai ele tem que deixar o filho fazer o que ele quiser, né? Não podemos forçar nunca nossos filhos não é porque eu fui um atleta profissional de futebol que eu vou querer que meu filho seja um atleta profissional de futebol. Então ele tem que decidir o que ele quer e isso vai ser só ele. Eu não vou me intrometer. A única coisa que eu faço é, estar por trás e apoiá-los. Agora minha filha tá querendo aí ser cantora, uma menina que canta muito bem, modéstia à parte, não é porque eu sou pai, mas está na mesma agência que eu, a agência tá cuidando da carreira dela aí, e é o que eu falei para ela já, eu vou apoiá-la no que for necessário para que ela consiga realizar o sonho dela, que é ser cantora.
E eu, Assunção, inclusive eu percebi lá no canal, você tem essa, eu não sei se é uma preocupação ou se eu acho muito legal e um diferencial, porque você sempre teve aquele perfil de atleta, né? Um cara que cuidava do corpo, que você chegou no Palmeiras com, me corrija, você chegou aos 36 ou 37 no Palmeiras, 35? 32, eu cheguei com 32 no Palmeiras, com E ficou até os, 36 nós ganhamos. 36, eu fiquei até os 36. 32 e para assim, 33, eu fiquei até os 36. então com 36 você inclusive você ganhou premiações, né? Com mais de 35 anos de idade, de melhor jogador de competição, não ganhou? Desde quando eu cheguei no Palmeiras, na minha chegada em 2010, eu sempre estive aí sendo nomeado como melhor da posição, né, entre os melhores, e com 36 anos eu consegui ganhar o prêmio de melhor jogador do campeonato da Copa do Brasil. Então, ou seja, né, tendo o Neymar, tendo o Ronaldinho, tendo todos esses craques jogando, eu consegui ser eleito aí o melhor jogador da Copa do Brasil com 36 anos. E isso faz com que para mim é muito muito gratificante, mas eu sempre busquei isso, né? Sempre trabalhei para isso, sempre cuidei do meu corpo para isso, para jogar o máximo possível num alto nível. Inclusive eu vi várias entrevistas sua, né? Retomei duas de ontem pra cá. Uma com o Zico, que foi uma entrevista muito legal, que você teve um bate-papo com o Zico, e com o André Henning, né? Então você teve essas duas Sim. entrevistas que elas têm perfis diferentes, né? Que eu queria perguntar pra você. Assim, começando pela que você falou com o Zico, você falou todo mundo te pergunta, eu não sei o quanto isso até pode ser chato pra você falar as mesmas coisas, mas a gente tem uma preocupação aqui de tentar explorar da melhor forma possível. Você fala sobre o dom de bater falta, você cita até o Totti e o Batistuta que tinha uma batida mais forte, e na hora de bater falta você pegava a bola, você tomava a frente. O quantos por cento, Assunção, foi dom e quantos por cento foi treinamento? Como que onde começou a você identificar que você tinha esse dom, esse talento para cobrança de falta? Acho que é 50% de cada, né? Não adianta você ter um dom e, e você não treinar esse dom, né? Eu sempre quis ser um especialista, sempre quis fazer gols de faltas. Quando eu comecei no Rio Branco, porque antes eu trabalhava e jogava só final de semana com os amigos, então não tinha tempo de ficar treinando faltas, né? Mas quando eu comecei no Rio Branco em 93, foi onde realmente eu passei a treinar todos os dias, a estar treinando num time profissional que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista, e aí aquilo ali, diferentemente daquele momento para trás, daquele momento para frente, eu estava me tornando um atleta profissional. Na época não era nem, eu estava me tornando, na verdade, um atleta, porque eu cheguei lá com 17 anos, então eu era juvenil, né? Então, a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça que é, cheguei, consegui o que eu queria, que era estar num time profissional, um time que me levaria a concluir todas as etapas da minha vida como atleta profissional, um time que me levaria a, a conquistar e a, e, a, e a executar tudo aquilo que eu tinha em mente como atleta profissional de futebol, e eu consegui. E a partir dali eu comecei a treinar faltas. Não é que eu treinava todos os dias, mas 2 dias na semana eu treinava faltas justamente para isso. Porque qual era o meu pensamento? Era um meio-campo defensivo. Para eu fazer um gol seria muito difícil. Para eu aparecer na televisão nos programas de esportes na quinta e na segunda-feira seria muito difícil. Então o que que eu pensava? Nossa, eu tenho que ter algo a mais, eu tenho que ter um diferencial para que eu possa aparecer nos programas de televisão esportivos na quinta e na segunda. E para isso eu preciso fazer gol. Então eu, como um meio-campo defensivo, seria muito difícil. Era uma vez ou outra que sairia um chute de fora da área onde eu faria gol. Então foi onde eu coloquei na minha cabeça que eu, além de ter uma boa batida na bola, eu poderia ser um grande cobrador de faltas, né? E nisso eu via muitos jogos do Corinthians, não sou corintiano, mas eu via muitos jogos do Corinthians, e não para ver o jogo do Corinthians, e sim para ver o Marcelinho? Marcelinho Carioca, para ver o Marcelinho Carioca bater na bola,
né? E isso eu vi muitos jogos do Corinthians para ver o Marcelinho batendo na bola, escanteios, faltas laterais e faltas frontais. Então eu me dediquei e pensava, um dia eu quero ser igual esse cara. Então eu treinei muito para que isso acontecesse. E, Assunção, pegando esse gancho, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque assim, desde que você saiu do Palmeiras, eu acredito que a estatística está entre 5 ou 6 gols no máximo. A gente está falando do final de 2012 para 2021, quase 10 anos já. Eu lembro que desde a época que você saiu, foi até 2018, Lucas Lima foi o único jogador que tinha feito gol de falta. E isso me fez pensar, né? Porque, como você falou, é questão de treino e também é questão do dom. E será que existe, né, uma possibilidade no futebol, assim, de até mesmo você e outros cobradores de falta voltar no futebol para os clubes, para trabalhar na comissão técnica, para ensinar esses caras a bater falta? Porque, tipo assim, eu acho que isso não é nenhum problema nos clubes, mas sim um problema no futebol brasileiro, porque hoje tem o Neymar. E que, tipo, ele bate muito bem em falta e tudo mais, só que do Neymar pro próximo, que é o cobrador, é uma distância muito grande. E para mim é um tipo de gol que eu mais gosto de ver. Para mim é um dos gols com mais técnica, mais Bola plástico que parada tem. com a Assunção era meio gol. Era meio Exato. gol. Eu acho o seguinte, eu acho que a bola parada, independente de ser uma falta frontal, uma falta lateral ou um pênalti, é a hora que todo torcedor para ver a jogada, né? Porque muitas vezes acontece um gol de bola rolando, o cara, não hoje em dia, mas antigamente os caras estavam no estádio, mas muitas vezes nem via o gol, porque estava falando com um amigo do lado e tal, isso e aquilo, a hora que vai ver todo mundo comemorando gol, o cara nem viu. Mas a hora de um pênalti, a hora de uma falta lateral, é a hora que todo torcedor para realmente olhar a televisão, quem está no estádio, ele olhar para ver o que vai acontecer, né? E então é muito difícil hoje você ver um cobrador de falta, porque é bem difícil você ver um jogador treinando, né? Parar depois do treino para ficar ali igual, não só eu, mas como todos os grandes batedores de faltas ficavam, uma horinha depois do treino, ficar lá, né? Muitos jornalistas me perguntam, mas tem um fisiologista, tem um fisioterapeuta, tem um massagista, tem um médico, que falam para os jogadores saírem para aí, que senão vão se machucar. Eu acho que o jogador, acima de tudo, ele tem que conhecer o próprio corpo, né? E eu fazia isso. Muitas vezes eu estava cansado e eu não treinava, mas chegava no outro dia eu treinava. Felipão, na época, muitos treinadores que eu tive, falavam, não, hoje você não vai treinar. E eu perguntava, por que eu não vou treinar? Não, porque você está cansado. Não, você não pode falar que eu estou cansado, eu conheço meu corpo. Hoje eu estou bem para treinar, hoje eu quero treinar, né? Amanhã, de repente, eu posso estar mais cansado, eu posso deixar, você pode ter razão no que você está falando, mas o meu corpo conheço eu. Você não pode falar para mim que eu estou cansado, né? Porque o corpo é meu, eu me conheço. Muitas vezes a gente discutia assim, no modo... Você acha que no modo falta, Assunção, essa personalidade para os jogadores, então, de Eu querer, acho, né? eu acho, eu acho. Eu acho que na hora de um fisiologista, um fisioterapeuta, um treinador, um massagista vir falar com o jogador, pô, vai embora que você tá cansado, senão você vai se machucar. Eu acho que falta essa personalidade pro jogador falar, não, hoje eu tô bem, hoje eu quero treinar. E, acima de tudo, ele tem que querer ser um grande batedor de falta, né? Porque não adianta tá ali fazer as coisas. Eu adorava, eu gostava. Acho que todo grande batedor de falta, ele adora quando ele não vê a hora de terminar o treino para colocar a barreira ali e treinar a falta, e ficar treinando. Então, isso que eu fazia. Eu treinava muito, 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 muito. E sobre a outra pergunta, essa possibilidade eu já dei para o Palmeiras, de eu ir e treinar e estar trabalhando, não digo na comissão técnica do primeiro time, do time profissional, mas sim ir na base, porque a gente fala assim, pô, vai lá treinar o profissional, né? De repente alguns jogadores se sentem ofendidos, né? Pô, vai vir aqui para Não me treinar, eu deveria, já né? sou, Porque é você, né, né? né? Não Não, deveria. mas não digo, não estou dizendo que de repente eles fiquem ofendidos, né? Mas de repente Sim, pode passar na cabeça dele, não, pô, verdade. eu já sou um profissional, o cara vai vir aqui me treinar? Não, né? Mas eu digo na base, porque Sim. tudo na nossa vida, os jogadores profissionais hoje, eles já chegaram.
né? E se hoje nós não temos grandes batedores de faltas, é porque na base não foi treinado isso, né? Porque se de repente na base tivesse sido treinado grandes moleques para baterem faltas, hoje em dia teríamos mais gols e mais batedores de faltas, né? Quando o Zé Roberto estava no Palmeiras, eu cheguei a propor isso para ele, para falar com os dirigentes que estavam lá na época dele, de que poderia, se era possível fazer uma parceria, né? Se era possível fazer algo em relação a isso, de eu começar a trabalhar no clube para começar a treinar a molecada da base, e de repente um dia ou outro ir lá no profissional e treinar também, até eu colocar a chuteira e treinar um pouquinho também, sem problema, até hoje. Eu gosto disso, uns 2 anos atrás eu fui na Espanha fazer uma matéria e adorei. Eu voltei, passou um filme na minha cabeça de quando eu jogava no Betis. Eu fui lá treinar e fiquei treinando lá no CT, onde eu treinei durante 5 anos da minha vida e fiquei treinando falta lá com o goleiro, sabe? Coloquei a roupa do clube e fiquei lá, fazia o que eu fazia depois dos treinamentos, quando eu jogava lá. Fiquei treinando. Então, acho que isso já foi proposto e infelizmente, naquela época, eu lembro que o Zé Roberto falou que, na época, os dirigentes que estavam lá e falaram que não era necessário, que não, naquele momento eu não queria. É curioso isso, porque é mais do que necessário, Assunção. A gente tem dois problemas aí no futebol brasileiro, não sei se você concorda, qual a sua visão. Primeiro, a falta de gols de falta. E também a falta de criação de oportunidades, porque hoje também está escasso o quebrador de linhas, aquele cara que chama a falta. A O gente número passa, às 10. vezes. O É, número 10, o craque do time. exato. E aí a gente não tem as faltas e quando tem também não tem o batedor. Então eu acredito que pegando isso como gancho, teve uma pergunta que os nossos seguidores no geral fizeram muito no sentido de eu te perguntar, você que é um cara que passou pelos anos 90, entrou nos anos 2000, participou dessa mudança do futebol. Você como espectador, como ex-jogador, você acha que hoje o futebol ele tá mais atrativo ou menos? Ou não só atrativo, você considera essa mudança do futebol ela positiva ou negativa no sentido do jogo mesmo? Futebol regrediu, né? Porque eu quando comecei, fui para o Santos em 96, eu lembro que a gente ia jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Cada time tinha 4, 5 estrelas. Cada time tinha 4, 5 jogadores do nível top, do nível alto, sabe? Então era difícil o treinador falar, hoje nós vamos ter problema com esse jogador. Ó, marca em cima esse, ó, faz uma marcação homem a homem nesse aqui, porque eram muitos jogadores de cada time tinha para se preocupar, né? E hoje em dia é muito difícil isso. Hoje em dia a qualidade técnica caiu muito, né? Só você ver, pegar todos esses times que eu falei, os jogadores que tinham nos anos 90, nos anos 2000, e você vê de hoje, né? Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e hoje nos times, quem tem? Quem são os caras que realmente desequilibram? Que você fala assim, ó, joga a bola nele que ele resolve, né? É muito difícil hoje acontecer isso, né? A gente vê nos grandes clubes hoje, mesmo na seleção brasileira, inclusive hoje eu estava falando com os amigos, né? A gente estava numa reunião antes, e a gente estava falando nos amigos o quanto era gostoso assistir, o quanto nos trazia expectativas os jogos da seleção brasileira. Até aquela seleção brasileira de juniores, tinha um mundial de juniores, eu lembro quando eu era moleque, eu ficava assistindo, não via a hora de ter o jogo expressinho, né? Então tinha os grandíssimos jogadores muito bons, que a gente sabia de todos os jogos que ia ter da seleção de júnior, até da seleção de Master. Eu lembro da seleção de Master, que era uma emoção assistir aqueles grandes caras jogando, né? Aqueles caras, pô, Cláudio Adão, grandes, pô, Luiz Pereira. Então, esses grandes caras, assim, que eu criança via na Bandeirantes, passava na Bandeirantes, seleção de Master. Cara, eu adorava ver esses jogos e ver tantos craques, ex-craques jogando ainda e a gente poder desfrutar daquele momento, né? Diferentemente de hoje em dia. Hoje em dia a gente não sabe, muitas vezes não sabemos
muitas pessoas não sabem nem quando a seleção principal vai jogar. Imagine a seleção de júniors, que hoje é sub-17, sub-20, sub-23, né? Antigamente Sim. era juvenil, antigamente era infantil, júnior, juvenil e júnior. Infantil, juvenil e júnior. Né? Então eu lembro que eu ficava ligado o tempo todo na televisão para ver quando ia ter um jogo da seleção que seja, da seleção de júnior ou seleção principal. Mas hoje eu não vejo essa paixão no brasileiro, essa paixão de querer informações sobre o futebol brasileiro. Né? Por quê? Porque o nível caiu muito. Hoje você não tem muitos ídolos no futebol brasileiro igual tinha antigamente. Né? O futebol brasileiro tá difícil por isso, porque você não vê muitos ídolos como antigamente tinha em todos os times do Brasil. E Assunção, É, você acha que, por exemplo, a base, os jogadores estão vindo de base agora, tá mudando isso? Porque, cara, tipo, é nítido, por exemplo, nos jogos do Palmeiras, você vê que a molecada, os moleques de 19, 18 anos, eles têm muito mais capacidade de mudar a partida do que os caras que estão lá com 28, 29, quase 30. Eu sou dessa pessoa que você falou, né? Eu gostava muito de ver a seleção. Depois de um tempo eu simplesmente perdi isso em mim, eu não acompanho, eu não jogos gosto. da eliminatória virou tipo um amistoso, você não quer ver Exato. hoje. É E isso aí. E hoje eu vejo que os moleques de base que têm surgido no futebol, não só da base do Palmeiras, né, mas também de outros clubes aqui de São Paulo e tudo mais por fora, eu tô vendo que os moleques estão vindo diferente. Eu não sei se é de uma qualidade individual deles ou é uma questão mais coletiva, entendeu? Porque os moleques jogando junto, eles é muito diferente dos outros. Dos outros, assim, Você tá dos tomando promessas como que estão lá base mais essa tempo. safra do Palmeiras? Patrick de Paula, menino. Também. Mas tem, por exemplo, é que ele decaiu um pouco, né? O Marco Júnior do Fluminense. Teve dois moleques no Corinthians, um lateral esquerdo que surgiu, que eu. Até me fugiu o nome dele agora. Ele entrou muito bem, ele é bem diferente dos demais. Tanto que o Avelar foi até jogar na zaga por conta desse moleque. Eu queria chegar nesse ponto com o Assunção, porque assim, uma das entrevistas, Assunção, eu não sei se ainda faz parte dos seus planos, tá? É por isso que eu tô te perguntando antes para te fazer duas perguntas ao invés de uma. Você ainda tem interesse de ser diretor de futebol, ou mudou um pouco isso? É assim, eu terminei no final do ano passado, né, a primeira turma de executivos de futebol da CBF. Ou seja, eu tenho quatro cursos, na verdade, eu me preparei para ser diretor de futebol, né? É, eu tenho, fiz curso de gestão na Trevisan, fiz universidade de futebol, fiz universidade e fiz agora executivo de futebol, tenho categorias de base da CBF. Então, ou seja, eu me preparei, eu parei de jogar e logo em seguida já me inscrevi em cursos para que eu pudesse fazer. Então, eu estou apto a trabalhar num clube. Né? Não, eu trabalhei no Campeonato Paulista ano passado no Água Santa, eu era diretor, fui diretor lá, e infelizmente não conseguimos nossos objetivos, enfim, vários motivos. E é uma coisa assim, cara, graças a Deus, eu tive uma carreira boa, não só dentro como fora de campo. Eu parei de jogar em 2016 e acredito eu, se eu não tivesse tido uma cabeça boa em termos de economizar dinheiro, eu já estaria passando por dificuldade, mas graças a Deus eu não passo dificuldade, dou uma vida boa para minha família, dou uma vida boa para meus filhos, dou uma vida boa para meus irmãos, para minha mãe. Tenho meus luxos que vocês estão vendo aqui, que é meus capacetes, gosto de andar de moto hoje. Tenho meus amigos, moro no mesmo lugar onde eu nasci, na mesma cidade, que é Caieiras, que é o lugar que eu me Legal. sinto bem, que é o lugar que eu adoro ficar, é o lugar que aqui estão toda a minha família e meus amigos. Então, eu acredito que as pessoas saibam e as pessoas sabem que eu já fiz todos esses cursos, as pessoas sabem que eu me preparei depois que eu parei de jogar, então as pessoas sabem que eu estou apto a trabalhar. Uma coisa que eu não quero, sabe, é ficar batendo de porta em porta nos clubes, sabe, procurando trabalho. Sim. Então eu tenho minhas coisas fora do futebol.
né? Eu não tenho, o futebol me deu essa possibilidade de eu ter essas outras coisas fora, de eu ter alguma renda fora do futebol. Então, por isso que eu não me preocupo. Se pintar algum convite de algum time interessado e for um projeto legal, e se de repente for em outro estado, como já teve, e esse começo de ano eu já viajei para outro estado e tive uma reunião com o presidente, com o treinador de um clube, só que infelizmente não chegamos a um acordo. Por quê? Porque para mim sair de perto dos meus filhos, para mim sair das minhas coisas que eu tenho em São Paulo, dos meus negócios que eu tenho aqui em São Paulo, tem que valer a pena, porque senão eu não saio. Se não for um negócio melhor do que eu tenho aqui em São Paulo, em cuidar das minhas coisas, em estar perto dos meus filhos, em estar perto da minha família, em estar perto dos meus amigos, independentemente de a gente estar passando por essa loucura dessa pandemia, mas de vez em quando a gente encontra um amigo. Minha mãe, graças a Deus, eu me cuido muito, eu fico muito em casa, então de vez em quando eu vou na minha mãe, porque ela fica sempre o tempo todo em casa também. Então, para me largar tudo isso, para me largar minhas voltinhas de moto final de semana, essas coisas todas, tem que valer muito a pena, sabe? Senão não adianta, e tem que ser um projeto legal. Se não for um projeto legal, não adianta, você vai perder tempo. É o A seu nome que aventura está não compensa, né? é o seu nome que está na reta. Então, tudo que eu fiz como jogador de futebol, como atleta, de repente fazendo um trabalho ruim, num projeto ruim em algum clube, isso aí vai por água abaixo, né? Então, eu prefiro ficar aqui em Caieiras, cuidar das minhas coisas, fazer as minhas coisas, as coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho vontade, no meu horário, quando eu quero, né? Então, isso é muito importante, que eu, graças a Deus, como eu disse, tenho uma condição financeira muito boa para eu poder escolher isso, poder escolher aonde eu vou trabalhar, né? De repente aparece convite como apareceram já, e eu ter essa possibilidade de recusar, por não ser, de repente, uma coisa vantajosa para mim no momento, ou de repente não ser um projeto legal, mas o importante é que eu consegui, através de pessoas que estiveram do meu lado na minha carreira toda, fazer com que depois, o pós-carreira, eu tivesse essa tranquilidade que eu tenho hoje. Eu acho que o Gé vai lembrar, a gente conversou com o Toninho Cecílio, ele falou muito, muito bem de você aqui com a gente, muito bem. Foi uma entrevista muito legal que a gente fez na época, Assunção, e eu não consigo, pegando o Gé como exemplo, que ele estava falando de base, você, como um ex-jogador, pensando com a visão de um diretor de futebol, de um diretor executivo, você acha que o empresário na formação do atleta, desde a condução dele até o profissional, ele é mais solução ou mais problema? E uma pergunta que eu te faço, Assunção, será que precisa tanto assim da interferência dos empresários na base? Os clubes não poderiam trabalhar como era antigamente, né? Que a gente sabe, eu vi muito você falar disso. Talvez em algum momento você vai achar bem legal uma referência que eu trouxe sua aqui. Mas você acha que é necessário tanto assim o empresário estar ligado com a formação do atleta? Como que você vê isso? Eu sou aquele cara moda antiga, né? Meu empresário, eu passei a trabalhar com ele, na verdade, quando eu fui pro profissional, que eu fui fazer o primeiro contrato. É que hoje a molecada tá fazendo contrato muito cedo, Posso te né? colocar Não uma que coisa em tela para ver se lembra alguma coisa isso para você? Vê se você vai ver aí. Isso te lembra alguma coisa quando você está lembrando do seu primeiro contrato? Essa rua aqui? Não, aí eu Oi. trabalhava ainda, né? Eu passava muito aí, eu era office boy aí, né? Aí Então. eu encontrei o cara que me levou para Americana, para o Rio Branco, para fazer um teste, né? E então o Elizinho, que é o filho do Eli Coimbra, antigo comentarista, jornalista da Band, comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 19 anos, quando eu fiz o meu 18 anos, quando eu fui fazer o meu primeiro contrato. Então, o empresário, no caso, o exemplo que eu dou é o Eli. Para mim ele foi útil, para mim ele foi muito importante na minha carreira, porque ele me ajudou, ele não me atrapalhou. E ele era um cara assim, ou é ou não é. Eu sou aquele jogador à moda antiga, novamente eu vou falar. Tipo, empresário ele falando para mim, não sou eu que vou fazer você ganhar dinheiro, você vai me fazer ganhar dinheiro. Entende? Ou seja, se você jogar, você vai ter portas abertas em todos os clubes do mundo. Agora, se você não jogar, sem você jogar, vai ser difícil trabalhar, né? Então, eu acredito que
comigo ele não teve nenhum tipo de problema, porque todos os clubes onde eu joguei, eu sempre fui contratado. Os clubes foram atrás do Marcos Assunção, e não o Marcos Assunção, e não o Elizinho foi em algum certo clube para me colocar para jogar. Então, ele nunca me deu nada e eu na base. Hoje em dia está totalmente diferente, né? Hoje em dia o moleque se destaca um pouquinho na base, já chega o empresário, ó, te dou uma casa, te dou um carro, e o pai vai lá e já assina um contrato com o empresário. Mas, ô Assunção, aí não, mas não tá morando aí o grande problema no sentido de que o cara não precisa mais ter performance. Ele passa uma temporada horrível num time, faz um contrato, depois outro time vai contratar ele mesmo, ele tendo uma temporada horrível. Não é isso que tá puxando o nosso nível lá pra baixo, não? É por isso que o futebol brasileiro está com um nível ruim. Esse é o problema, né? A gente vê grandes jogos, grandes times jogando, e a gente vê uma qualidade muito ruim tecnicamente. Então é isso que acontece, né? Hoje em dia, a molecada da base, o empresário já trata os moleques da base como se os moleques já fossem craques, como que os moleques já fossem os grandes jogadores, e ainda não são, né? E infelizmente, acontece isso, de o moleque se destacar um pouquinho, o empresário vai lá e, ó, na família do moleque, grande maioria, como eu fui também, de família humilde, ó, vem cá, eu te dou uma casa nova, eu te dou um carro novo, assina um contrato comigo que eu vou ser o empresário do teu filho. Então é aí que mora o grande perigo, porque a partir do momento que o moleque assina esse contrato, né, hoje o empresário está dando uma casa, um carro para ele, né, nada o impede, se ele for bom de verdade, lá na frente, ao invés dele ganhar e conquistar uma casa, ele conquistar várias casas, prédios, apartamentos e essas coisas, e ter o carro que ele quiser. Eu te fiz essa pergunta, né, Gé? Uma coisa que é quase um. É assim, a gente bate muito nessa tecla. Acho que talvez de programas de mídia alternativo, o nosso é o que mais enche o saco. Inclusive, a gente não tem um. Não é que a gente não tem um bom relacionamento com o Palmeiras. O Palmeiras não gosta muito da gente porque a gente fala as coisas que tem que falar. Sem querer agradar o clube, sem querer ser corporativista. Apesar de ser palmeirense, eu amo também o futebol. Queria ver o nível do futebol cada vez melhor. Aí, por que eu te fiz a pergunta? Assim como você saiu de Caieiras com uma incerteza absurda da vida. Fui office boy, também fui. Quando você falou da Rua São Bento, eu trabalhei ali também muitos anos num escritório de advocacia, trabalhei num fórum, me identifiquei muito. E eu sei que muitos que vão assistir esse vídeo tá nesse processo, Assunção, de querer dar um futuro melhor para a família, de querer dar um futuro melhor para a mãe, de querer realmente se tornar um atleta profissional. O que fez você chegar onde você chegou? Assim, você tem um diferencial. São poucos que conseguem isso. O que você pode passar para esse menino que de repente está nesse sonho de ser jogador de futebol? E não só isso, você foi um cara que sempre se preparou muito para esse momento. Você é um cara que fala muito bem, se expressa muito bem. Então, se de repente o cara não conseguir, esse menino não conseguir ser jogador, o que você tem a falar para ele no sentido de vida, assim, que você pode passar como valor, como o Marcos Assunção fora do futebol também? Que seja uma pessoa de bem, né? Um cidadão de bem, porque não são todos os jogadores, não são todos os moleques que tentam ser jogador de futebol que conseguem, não? Eu acho que quando eu trabalhava nisso aí, nessa foto que você colocou aí, naquele momento eu não pensava em ser jogador de futebol. Naquele momento eu pensava em ter um trabalho, em continuar meu trabalho, em comprar um tênis novo, em comprar uma roupa nova e ainda sobrar um dinheiro para ajudar em casa. Eu era o mais velho de 4, né? Meus pais trabalhavam muito também e eles recebiam quase nada e eu recebia nada. Recebia muito pouco. Imagina um office boy trabalhando, andando São Paulo o dia todo e recebendo pouco, né? Então, eu acho que o jovem ele tem que saber o seguinte: ele quer ser jogador de futebol, ok? Ele tem condição de ser jogador de futebol, porque é muito fácil qualquer jovem colocar na cabeça: eu quero ser jogador de futebol e não ter um mínimo de técnica, qualidade técnica, né? Aí ele vai se frustrar. Ou, melhor dizendo, o pai querer que o garoto seja jogador de futebol, sabendo que ele não tem a qualidade técnica adequada para ser um jogador de futebol. Por mais Perfeito. que o nível do futebol não esteja como antigamente, não é um nível bom, mas você tem que ter um mínimo de qualidade técnica para ser jogador de futebol, senão você não consegue, né? Hoje em dia, o futebol ele está mais força do que técnica. Aquele moleque antigamente era aquele moleque esforçado, hoje em dia ele tem
mais chances de se tornar um jogador profissional do que era antigamente, porque antigamente era técnica pura, né? Você tinha que ser bom, você tinha que ter uma qualidade técnica muito boa. Né? Hoje em dia é muita força, o futebol virou muita força. Não digo só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial é muita força. Né? A qualidade técnica, ela não está só, a falta de qualidade técnica, ela não está só aqui no Brasil, ela está no mundo geral. Hoje eu vejo alguns jogos do Campeonato Espanhol, eu vejo alguns jogos do Campeonato Inglês, eu vejo alguns jogos do Campeonato Italiano, eu vejo alguns jogos do Campeonato Alemão e Francês, né? E vejo a falta de qualidade técnica também no campeonato. Então, isso fez com que ser jogador de futebol hoje fosse muito fácil. É muito fácil. Né? A partir do momento que você tem um mínimo só de qualidade técnica e ser muito esforçado, você tem grandes possibilidades de conseguir ser jogador de futebol. Então, acho que tem que partir dos pais, principalmente do pai, né? Que coloca isso na cabeça do filho. Não, você tem que ser um jogador de futebol. Você tem que ser um jogador de futebol. Então, o menino vai e não consegue, e de repente ele fica frustrado. Mas eu acho que, acima de tudo, o pai tem que... A primeira coisa que ele tem que falar para o filho é para que ele seja um cidadão de bem, para que ele faça o bem para as pessoas, para que ele pense no próximo. E eu, graças a Deus, tive um pai, hoje ele é falecido, desde 2014, mas eu tenho minha mãe, que sempre pregavam isso. Sempre pregavam de ser uma pessoa boa, de ajudar sempre quem está necessitado. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de fechar a rua onde eu cresci, no Dia das Crianças, e colocar pula-pula, escorregador, colocar todo tipo de brinquedo, dar cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, pipoca, para as crianças o dia todo no Dia das Crianças, e no final ainda distribuir brinquedos. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa condição que eu faço para eles o que eu não tive quando eu tinha a idade deles. E não tem coisa mais gratificante de, no final, eu entregar os brinquedos e vir uma criança e falar muito obrigado por você estar fazendo isso. Se não fosse por você, meu dia seria chato, meu dia seria triste. E é um dia da criança, uma criança que está vindo ali. Sabe, é uma coisa que me emociona muito. E agradeço a Deus todos os dias, por poder ter me proporcionado, ter vivido essa vida de jogador de futebol, de ter conquistado algumas coisas importantes que eu conquistei, ter guardado dinheiro para que eu pudesse fazer isso, fazer esse dia. Eu não digo nem pelo jogo que eu faço aqui em Caieiras, um jogo beneficente que eu faço, porque de alguma forma eu tenho algumas ajudas, mas esse Dia das Crianças que eu fecho a rua, na rua onde eu cresci, eu banco tudo, eu coloco tudo, eu que pago tudo, sabe? Então, graças a Deus, ter essas condições para fazer isso para essas crianças, eu me sinto muito feliz. Então, o recado que eu deixo para essa molecada que quer ser jogador de futebol é o seguinte: prepare-se, porque se não der certo, que você seja uma pessoa do bem, que você estude, que você tenha uma profissão, que você consiga ter um plano B. Ok, não deu para ser jogador de futebol, então vamos seguir essa linha. Porque eu fui um cara muito determinado. Né? Eu trabalhava na Rua São Bento de office boy com 17 anos, mas eu fui para a Americana fazer o teste, mas já sabendo, se não desse certo ali, eu continuaria na minha empresa trabalhando e seria hoje eu sou um office boy, mas trabalharia muito duro para chegar a uma presidência de uma empresa. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça, tem que ter pensamentos grandes, tem que ter foco na vida, tem que ter objetivos na vida. E eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito focado, né? Eu trabalhava de office boy e a partir do momento que eu fui para a Americana, então eu comecei a colocar metas na minha vida, né? Eu sou office boy hoje, vou fazer esse teste, se eu passar, ok, ali eu já sou um jogador de futebol. Qual a próxima meta? É subir para o profissional do Rio Branco, jogar competições importantes, fazer meu primeiro contrato. Segunda meta, ir para um time grande de São Paulo. Terceiro, ir para a seleção brasileira. Quarto, ser vendido para a Europa, jogar num grande clube da Europa. Então, eu tive metas na minha vida, né? Eu falo que o Elisinho me ajudou muito, porque não só na minha qualidade de vida financeira, mas também na minha qualidade de vida profissional. Eu lembro que dentro do avião, quando a gente estava indo para a Itália, eu falei para o Eli,
quanto que eu preciso para quando eu parar de jogar bola, para quando eu parar de jogar, se eu não quiser fazer nada o resto da minha vida, eu posso ficar deitado sem fazer nada e eu não passar dificuldade. Então a gente começou a fazer conta, né? E graças a Deus falamos em números e esse número eu passei. Então, ou seja, a pessoa, independente do que ganha e do que faz, ela tem que ter metas na vida. Né? Se hoje você é um office boy, você não pode querer ser a vida toda office boy, você tem que trabalhar muito para estar sempre subindo de cargo. Né? E as minhas metas foram estas. Eu comecei no Rio Branco, mas eu queria jogar num time grande. Eu estou jogando num time grande, eu quero chegar à seleção brasileira. Eu chegando na seleção brasileira, eu quero jogar num grande clube da Europa. Né? E as minhas metas foram todas cumpridas. Eu fiquei 10 anos fora do Brasil e essa meta foi cumprida, né? Nessa conversa que eu tive da situação financeira, eu falei para ele também, ó, quero ficar 10 anos fora do Brasil. E eu consegui ficar 10 anos fora do Brasil e jogando, né? Jogando no alto nível. Só nos 2 últimos anos que eu fui para Dubai, que aí já foi para ganhar um dinheirinho, para me dar essa tranquilidade. Mas não deixa de ter sido um trabalho bem feito lá, que eu fui campeão lá também. Né? Então, eu acho que a molecada, independente de ser um jogador de futebol, ele tem que ser o cidadão do bem. Ele tem que ajudar as pessoas. Isso é o mais importante na vida de uma pessoa, na vida de um cidadão, é você fazer o bem sempre, porque assim você vai estar de bem com você próprio. Olha, é muito legal. Agora, aqui eu vou deixar para vocês. A gente teve uma live na Roxinha, na outra plataforma, que a gente deu um testemunho muito nesse sentido, que eu espero que esse sirva para você, né? Porque eu sempre falo aqui para vocês, tá? Você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo as nossas lives, mas e no dia de hoje? O que que você fez por você? Você que tá acompanhando aí o vídeo. Você fez algo por você hoje? E amanhã? E depois de amanhã? Então sempre fica esse recado. Na volta, a gente vai trazer algumas imagens aí de personalidades que marcaram a carreira do Assunção de alguma forma, de declarações que ele já deu. Ele vai escolher aí 5 fotos, vai falar sobre, é como se fosse um bate-bola, jogo rápido, e a gente já volta. Essa daqui é a live, rapaziada, tá? Ela tá lá no NIOQD. Você vai achar a gente lá, ó, por NIOQD. O minuto da live é quando chegar aqui, ó, em 1 hora e 56 minutos. Beleza? Segue a gente lá. Rapaziada, voltamos aqui, é o seguinte. São 10 imagens que eu separei para Assunção, entre pessoas que jogaram com ele, que são amigos, adversários, tá? E ele vai escolher de 1 a 10 agora um número, e eu vou colocar em tela o número que ele escolher. Beleza? Assunção, de 1 a 10 aí. 8. Nessa daqui eu vou ter que colocar 2 em uma, tá? Você falou em uma entrevista que esse cara aqui foi complicadíssimo para você marcar. Então a gente acabou trazendo 2 em uma nessa, porque tem essa imagem também. Então, entre Zidane e Ronaldinho Gaúcho aí, quem era mais complicado de marcar? E qual que você marcou mais, na verdade, né? Eu fico com o Zidane. Por quê? Porque o Ronaldinho eu marquei pouco, né? O Ronaldinho ele jogava aberto pelo lado esquerdo. O Zidane já ficava mais no meio. Então eu marquei o Zidane jogando na Itália com o Roma, ele jogando na Juventus, e depois eu marquei ele jogando aí no Betis e ele no Real Madrid. Né? Então eu fico com ele justamente por isso, por não ter marcado tanto o Ronaldinho, porque o Ronaldinho jogava aberto pela ponta esquerda. Né? E aí eu nunca fui lateral direito, tive essa sorte de não marcá-lo, mas Ronaldinho é Ronaldinho, né? O futebol brasileiro, a gente volta um pouquinho no tempo, naqueles anos 90, 2000 que eu tô te falando, o futebol brasileiro teve muitos craques, né? Teve muitos craques, e o Ronaldinho foi um deles. Um deles que eu tenho orgulho de ter jogado contra, de ter jogado junto na seleção brasileira e de poder falar que não temos uma amizade tão estreita, de não se falar sempre, mas sempre quando a gente se encontra, o respeito, o carinho é sempre muito grande. Então, é um ídolo mundial, né? Mas infelizmente ou felizmente eu não tive a sorte de marcá-lo, por isso que eu fico com o Zidane, que o Zidane jogava ali no meio e era bem difícil marcar o Zidane. Beleza, perfeito. O Zidane é um ídolo. Tem até ele aqui, enfim, na parede aqui. Assunção, só uma pergunta rápida. Isso aí é uma curiosidade minha e do Gé. Tem algum gringo que você jogou que você considera amigo seu, assim? Um cara que, dos times que você passou, Betis, da própria Roma, tem um cara que não é brasileiro que é amigo seu até hoje? Ou o melhor amigo Eu tenho, não digo que seja o melhor amigo, mas são meus amigos, eu tenho muitos
do Betis, né? Eu tenho o Juanito, eu tenho o Rivas, que foram a minha dupla de zagueiros do Betis quando a gente foi campeão da Copa do Rei e classificamos para a Champions League. São dois jogadores que eu ainda falo muito e eu tenho muito carinho. Joaquim também, a gente se fala de vez em quando, sempre quando eu vou à Espanha, Joaquim, Arço, mas por telefone falo muito com o Rivas e com o Juanito. Varela também é um cara que eu tenho muito carinho e, cara, gosto muito, que era o nosso lateral direito. Enfim, eu tenho uma lembrança boa de jogadores que eu joguei na Roma, no Betis, mas eu tenho mais contato com o pessoal do Betis, estrangeiro do Betis, do que estrangeiros da Roma. Beleza. Aí, agora, pode falar mais um número de 1 a 10, você falou 8? 4. 4. Jé, discorra sobre esse cara aqui, se quiser fazer uma pergunta. Eu creio que esse você gosta muito. Ah, mano, esse daí é sensacional, velho. Nossa senhora, foi um dos caras mais da hora que eu conheci, velho. Com bondade. E, tipo, vocês têm muita amizade, né? Tanto que você falou que era de Caieiras, eu até me surpreendi, assim, porque eu achava que você era de Diadema também. Não, sou de Caieiras, Denilson é de lá de Diadema, hoje ele mora em Alphaville. Mas esse cara aí, cara, a gente começou a jogar. Inclusive, esse que tá atrás de Denilson é o Rivas, foi o zagueiro que eu te falei. Esse que é o Rivas, o nosso zagueirão aí. O Denilson a gente começou a jogar contra desde a base, né? Ele jogava no São Paulo, eu jogava no Rio Branco. Então, desde então, a gente é amigo, né? E essa amizade foi para a seleção, jogamos juntos na seleção, e depois tive a felicidade de jogar junto com ele no Betis. É um cara que me ajudou muito na minha chegada no Betis, é um cara que eu tenho um carinho enorme, conheço a família dele, ele conhece toda a minha família, conhece meus amigos, eu conheço os amigos dele, enfim. Nos parecemos até parentes, mas não somos amigos de verdade, irmãos de verdade, de chorar com a tristeza e de chorar com a alegria do amigo. Então, ele foi muito importante na minha chegada no Betis, me ajudou muito, né? Quando eu cheguei no Betis, eu não saía da casa dele. A mãe dele, Dona Amélia, seu Elvésio, que é o pai, o Denis, Débora, que são os irmãos, me ajudaram muito na minha chegada na Espanha, me ajudaram muito. Depois, minha filha nasceu, eu quebrei o tornozelo, tive que vir para o Brasil, meu pai faleceu, enfim, ele que segurou a barra para mim na Espanha, na minha ausência lá, minha filha pequena, os pais dele me ajudaram muito, então um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, gratidão muito grande por esse cara que é meu parceiraço, meu parceiro. Isso aí só tenho que falar coisas boas dele, porque é um cara que eu levo no fundo do meu coração. Na época que E você chegou lá, ele era o rei do Betis, né? Depois passou a ser eu. Mentira, Você- eu brinco até com ele. Eu brinco com ele, né? Que antes de eu chegar lá, eu, Edu, Ricardo Oliveira, antes da gente chegar lá, ele só ficava, não ganhava nada, estava sozinho, acho que era meio triste, mas com a nossa chegada ele conseguiu ser campeão da Copa do Rei e levar o time para a Champions League, ou seja, ele só foi feliz com a chegada dos brasileiros lá. E ele falou Dona Amélia, inclusive eu fui falar pra minha mãe, Assunção, coisa rápida. Ela admira muito você. Minha mãe teve um AVC, que chama Amélia também. E eu falei, mãe, vou entrevistar o Assunção. Aí ela falou, sério? Aí ela ficou assim, né? Que ela tem dificuldade pra falar hoje, né, Assunção? Um beijão, dona Amélia, que a senhora possa se recuperar aí. Deus abençoe sempre e proteja a senhora e toda a sua família. E que logo, logo, se Deus quiser, com a graça do Senhor lá de cima, que é o único que pode fazer, ela vai ficar boa aí, parceiro. Ela vai ficar muito feliz, cara. Eu vou mostrar pra ela. Ela falou assim: pede pra ele arrumar o teste pra você. Eu falei, mãe, já era. Com Já era, 31. não tem mais. Um teste do que deu office boy, só se for. Não, só se for, cara. Com 31, esquece. Só se for pra aposentado. Mas é isso. Pro time de Master ainda dá, mano. Tem tempo É, ainda. só se for É, montar o time do canal, Assunção. Aí eu vou falar pra ela que eu virei jogador. aí tá Mas, ó, certo, aí tá Assunção, certo. escolhe mais um número aí. Até agora só. Tem coisa polêmica aqui, mas eu acho que a gente tem uma. Cinco. Você tirou. Não, não tirou o polêmico, não. Você Não, tirou mas um não tem cara problema. Assim, que. ó, eu vou dar essa possibilidade para vocês. Se eu não escolher nessas cinco
nessas 5 figuras que eu estou escolhendo. Se não cair essa polêmica, eu deixo vocês escolherem essa Então eu polêmica vou na sexta, sem aproveitar. problema. Não Então tem eu vou problema, aproveitar. sem problema Perfeito. nenhum. Ó, o 5 não é polêmico, é um cara que. Quer dizer, eu não sei. Esse aqui eu não sei se você tem amizade com ele, mas é um cara que, no meu ponto de vista, ele dividiu essa época, com a chegada da Crefisa, com a nova Arena, o fechamento do Zé Roberto com o Palmeiras na contratação. Eu acredito que ele trouxe uma confiança né, os jogadores olharem esse projeto que hoje é o Palmeiras. Zé Roberto, o que você tem para falar dele? Zé é meu amigo, pô. Meu amigaço. Zé, eu lembro que 96 ele jogava na Portuguesa, eu jogava no Santos, a gente se via muito, saía muito junto, moleques, garotos, né? Muitas vezes nos encontrava e é meu amigo até hoje. É um atleta profissional, né? Ele não foi um jogador de futebol, ele é até hoje um atleta, é um cara que cuidou do corpo. É o que eu falo para essa molecada de hoje em dia. Não adianta depois dos 30 você querer cuidar do seu corpo, você não consegue. Você tem que começar a cuidar do seu corpo quando você é jovem. Assim, seu corpo vai estar acostumado ao ritmo de treino que você leva, né? Igual eu também treino, vou para academia todos os dias, eu corro todos os dias, né? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, cuidar do nosso corpo. E o Zé é um espelho aí, né? A gente vê aí no canal do YouTube dele, no Instagram dele, só treino, foco e essas coisas todas. E aí ontem eu tava com o Cafu, e aí a gente tava brincando e rolou o nome dele, e aí o Cafu falando que ele quer Ah, competir eu já mesmo, vou ele quer. aproveitar e vou colocar o Cafu então, porque o Cafu tava aqui. Então já fica o Cafu também, você não precisa nem escolher número. Outro meu irmão, aí fica fácil de falar desses caras, pô. Esses caras Vai ter polêmica, tem polêmica. são pessoas que são meus amigos, que me ajudaram muito na minha carreira, né? O Zé, começamos juntos, depois jogamos junto no Flamengo, 98. Um cara gente boa, me convidou é, pro seu jogo de despedida. Enfim, é um cara que eu tenho contato, vem nos meus jogos aqui no final do ano. É meu amigo, cara. Graças a Deus, se tem uma coisa que eu falei aqui anteriormente, de ser uma pessoa do bem, de ser uma pessoa de fazer o bem sempre para os outros, é isso aí, é terminar a sua carreira e a gente continuar a amizade que a gente tem, que a gente tinha durante a nossa vida como atletas profissionais, a gente continuar nesse respeito, nessa admiração, nessa amizade, né? Que isso, a amizade a gente vai levar para o resto da vida. De repente a gente pode não jogar mais, mas a amizade vai prevalecer sempre. E eu sempre fui uma pessoa boa e sempre quis para minha vida depois de parar de jogar, ter essa amizade com esses caras do bem, né? Que todos esses caras que eu estou falando aqui são caras que eu tenho um carinho, um respeito bem grande, enorme, né? E certeza que quando eu precisar de qualquer coisa, eles estarão do meu lado e eles a mesma coisa. De quando eles precisarem, eu vou estar sempre solícito, porque são pessoas que eu levo e tenho um carinho muito grande. Então, E cara, eu, você deve estar. Pode falar, já pode falar, depois eu falo. tipo, eu tive a oportunidade também de conhecer o Cafu no mesmo dia que eu conheci o Denilson. E. Desculpa, porque aqui, Ó mano. a motoca aí, ó. Aqui, Aí, não, ó, aqui a aqui é Assunção foda. entende. Disso aí, a Assunção entende também. E eu acho legal, cara, uma coisa de você, né, do Cafu, do Denilson, o do Zé eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, que é bom ver o que vocês conquistaram na carreira, sabe? Depois que, tipo, passou a questão do futebol, ver Ninguém que fala mal, cara. O toda a Assunção tá nossa rodeado de idolatria, boas pessoas, cara. Ninguém toda a fala mal nossa deles. toda a nossa idolatria que a gente tinha quando moleque, tipo, pô, a gente veio e conversa com vocês, mano, é isso aí mesmo que a gente imaginou, sabe? De pessoas que são íntegras, assim, que você vê que, mano, parece que é um moleque, parece que é tipo meu brother de infância, sabe? Então isso me deixa muito feliz, eu vejo muita semelhança entre vocês, mano. Mas Eu então, também. isso aí a gente não pode, dependente do que a gente fez, ganhou, isso ficou para trás, né? Somos pessoas igual a todas, somos de carne e osso, sabe? Depois que a gente morrer, a gente não vai levar nada, vai ficar tudo aí, cara. Então, eu acho que não pode ser diferente, né? Tem que ser o que eu sou. Eu sou amigo dos meus amigos, eu vivo no mesmo lugar onde eu cresci. Meus amigos são os mesmos quando eu tinha 5, 6 anos de idade que cresceram comigo. Infelizmente, alguns
já partiram, já morreram, já faleceram, mas outros estão aí, até hoje a gente tem amizade. Então, eu acho que na nossa vida a gente tem que ser pessoa do bem. E se a gente conseguiu nos tornar atleta profissionais de futebol e ser, de repente, muitas vezes no Instagram eu vejo, pô, ídolo e essas coisas todas, coisas que eu não me acho ídolo, mas temos que ser exemplo para as pessoas. E o exemplo é esse, é levar uma vida simples, é não desfazer de ninguém, é saber que a gente é igual a todos, é saber que infelizmente, cada um tem sua profissão, uns melhor sucedido, outros não, mas o respeito tem que haver sempre. Então, eu tento ser sempre o mais respeituoso possível, eu sempre tento ser amigo, eu sempre sou meio fechado, sim, com quem eu não conheço, eu procuro ter um tempo para conhecer as pessoas, não sou esse cara dado igual o Denilson é, de chegar brincando, e muitas vezes eu sou interpretado de forma errada, por eu chegar no lugar e estar no meu canto bem de boa. Eu gosto de chegar e observar o local onde eu estou, observar as pessoas, sabe? Eu sou um cara muito observador. Então, muitas vezes, as pessoas, não, aqui, pô, o Marcos Assunção é uma mala, que não sei o que, ele fica só no canto dele. Mas não é questão de ser mala, é questão de ser quieto, é questão de ser observador, é questão de ser, olhar e chegar no lugar e ver onde eu estou, né? Ver o lugar onde eu estou pisando, né? E aos poucos eu ir me soltando, sabe? As pessoas, eu tenho muitos amigos motoqueiros hoje que antes não me conheciam e tipo, puta, Marco, eu achava que você era uma mala do cacete, meu, você não falava com ninguém, que não sei o que, isso e aquilo. Eu falo, gente, mas eu não sou candidato a nada, por que que eu tenho que passar e ficar, abrir o vidro do carro e ficar acenando para todo mundo, olá, olá, se eu não conheço, como é que eu posso falar com uma pessoa que eu não conheço? Como é que, de repente pode, a pessoa pode pensar o contrário, né, de eu chegar assim, oi, tudo bem, que não sei o que, pô, esse cara trouxa, meu, quer vir me cumprimentar, nem conheço esse jogadorzinho aí passa até a ser pessoas más, elas passam até a ter esses comentários. Pô, o cara veio Sim. aí, veio pegar na minha mão, veio me cumprimentar, nem conheço ele, que não sei o quê, ainda sabe? Então eu prefiro chegar nos lugares, eu prefiro me acomodar, eu prefiro observar e saber onde eu tô. Então não é questão de ser mala, não é questão de ser metido, a questão é, eu sou amigo dos meus amigos. A partir do momento que eu tô no meio dos meus amigos, eu sou o cara mais feliz do mundo. Mas para ser meu amigo, eu tenho, tem tipo uma barreira para passar, tem tipo uma prova para fazer, para ser realmente meu amigo, porque na nossa vida é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. E esse cuidado eu tomei, e hoje é o que eu falo, eu prezo muito pelo lado da família e dos amigos. Legal. Eu não, então. É exatamente. Eu até desconfio daquele cara, né, Jé? Que tem o perfil que é. Pô, o cara é amigo de todo mundo. Eu não consigo acreditar muito nisso. Eu sou É, é meio termo uma entre os coisa, dois. uma coisa que eu falo é o seguinte, cara, o cara que fala do Marcos Assunção é porque o cara não conhece o Marcos Assunção. É o que eu falo aqui em Caeiras. O cara que não conhece o Marcos Assunção, ele não me conhece. O cara que fala mal do Marcos Assunção é porque ele não me conhece. Né? E aí eu voltando a falar dos meus amigos motoqueiros, pô, você era uma mala, você é isso, aquilo, mas hoje, puta, cara, sou teu melhor amigo, você é meu melhor amigo, a gente anda de moto junto. Mas aí eu falo, explico pra ele, porque antes eu não te conhecia. Antigamente eu não te É, conhecia. Como é que eu vou falar com você se eu não te conheço? Né? ele te conhecia já, né? Mas. Exatamente, é isso aí. É que É a muitas questão. pessoas confundem, né? As pessoas veem a gente na televisão, hoje em dia nas redes sociais, as pessoas, de repente, algumas pessoas acham que são nossos amigos, mas infelizmente a gente não conhece, a gente não está vendo essas pessoas. Exato. É o negócio de Eles você conhecem saber com melhor. quem você tá falando também, né? É, Exatamente, é isso aí. certeza. Ó, agora o bom, Assunção, aí, você tá aprendendo com o YouTube já, porque a polêmica ficou pro final, a gente segurou a galera até agora, provavelmente. Tá? Sem Tem problema. um aqui, então eu vou escolher primeiro o meu, aí a gente vai Lá finalizar com o vem, lá vem, próximo. lá vem, lá vem ele com o Valdívia. É com o Valdívia. Eu vou jogar o Valdívia, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ninguém te fez essa. Essa eu acho que ninguém te Ah, fez. Pelo menos eu vamos não lá. vi. Então tá aqui vocês Aham. dois aí, ó. O Valdívia com esse físico dele aí de final de semana. Brincadeira, hein, Valdívia? Ó, Assunção, é o seguinte. O Valdívia eu considero um cara diferente pra caramba, como meia. Assim, no perfil dele eu vi muito. Eu vi poucos no Palmeiras e vi poucos desde que eu acompanho futebol. Tenho 31 anos. Do jeito dele esconder a bola, do jeito que ele achava e forçava o lateral a jogar, do jeito que ele articulava a equipe, eu vi poucos. Porém, eu tenho um entendimento dele, que é essa pergunta que eu te faço.
e que não é da polêmica e tudo mais lá, essa você tá cansado de responder. Você acha que se não fosse o Valdívia o grande adversário dele, ele teria chegado a jogar num grande clube da Europa pelo talento que ele tem? Ou o Valdívia de fato não é tudo isso que as pessoas falam que ele é? Porque tem muitos torcedores que idolatram o Valdívia até hoje. Ele fechou agora um contrato com a União de la Calera, se eu não me engano. E assim, tá para aposentar. E muita gente pede o Valdívia até hoje. O Valdívia é tudo isso como jogador, polêmica à parte, ou não? Ele é. O Valdívia eu sempre falei, eu falo, eu tive um problema com o Valdívia, mas esse problema foi sanado na mesma hora, no mesmo local ali onde a gente estava. Mas foi um dos caras que eu mais gostava de jogar, né? Muitas vezes a gente estava com problema, sendo sufocado, a gente dava a bola para ele, ele escondia a bola, dava um passe, sofria uma falta, respirava e essas coisas todas. Pode ter certeza que ele é, poderia ter jogado facilmente na Europa. E quer perguntar alguma coisa sobre o Valdívia? Sim, não do Valdívia. A primeira vez que eu vi você, primeira e única vez, né? Foi num evento no shopping, lá no Bourbon, da Centauro. Tá? Eu, Tava Valdívia e você. Kleber. Isso. E aí vem a segunda. Eu não sei se seria uma polêmica, eu acho que eu nunca vi você falando sobre isso, ou qualquer outra pessoa da época. Porque eu lembro de quando o Kleber saiu do Palmeiras, foi um negócio assim, tipo, aconteceu aquela parada com o Flamengo e depois ele saiu falando mal de todo mundo. E tem muita gente que trata ele como né? Tem uma certa forma de chamar ele, outras pessoas tratam como ídolo. Eu queria saber, você na época que você estava no clube, o que foi aquilo, né? Quando ele foi lá pro jogo aberto e todo mundo chama ele até hoje de Judas, né? Por conta disso. É uma coisa que, Cara, para eu mim, ele acho, era eu ídolo acho, e morreu ali. então, eu acho o seguinte, eu acho que só ele pode falar sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre a saída dele do Palmeiras. O que eu tenho de falar do Kleber é que enquanto a gente jogou juntos, eu gostava pra caramba de jogar com ele também. Era um cara que se doava muito dentro de campo. Era um cara que terminava o jogo e ele tava com a canela toda estourada de tanto, né, de tanto apanhar dos zagueiros. Um cara que eu me dei muito bem. Tenho, ele tem o jeito dele também, que é mais ou menos parecido com o meu, o jeitão fechadão, o jeitão de falar pouco e essas coisas todas. Mas é um cara que quando jogou, quando vestiu a camisa do Palmeiras, principalmente quando eu estava lá e joguei com ele, é um cara que se doou muito, é um cara que brigava muito pelo Palmeiras, é um cara que eu gostava muito de jogar também. Claro que todo jogador tem seus problemas no clube, e muitos torcedores, eles não sabem a verdadeira história, né? E aí eles rotulam o jogador como Judas, como mercenário, como muitos ainda acham que eu fui na minha saída do Palmeiras, né? Muitos. Até hoje, de vez em quando, no Instagram, alguns torcedores, poucos, né? Poucos ainda colocam mercenário, saiu do Palmeiras porque o time caiu para a segunda divisão, saiu do Palmeiras para jogar, para ganhar mais no Santos. E não foi nada disso que aconteceu. Você tem uma coisa que eu sou muito, que meu pai me ensinou, é ser honesto e ter hombridade. Então, por diversas vezes, eu dei indícios de que eu queria terminar minha carreira no Palmeiras. Diversas vezes Posso, Assunção, o de, Palmeiras era um furdunço, Assunção. Era um deixei furdunço de. administrativo. Eu digo para vocês que tem um canal aí que muita gente vê, que quando a gente ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras queria que eu renovasse o contrato. E eu não quis renovar meu contrato, porque eu ia operar o meu joelho. E eu não queria ficar deitado numa maca lá com o joelho estourado, operado e ganhando um salário novo, né? Então o Palmeiras me dava um bom salário, e eu Uhum. não quis renovar. Eu quis operar o meu joelho, porque se eu parasse de jogar, meu joelho não ficasse bom, eu ia parar de jogar e eu não teria um contrato renovado, eu não estaria ganhando mais do que eu estava ganhando. Então eu não quis renovar meu contrato. Só que chegou no final do ano, na hora de depois que eu operei, na verdade, era para me voltar em 45 dias. 25 dias o presidente estava na maca da sala de fisioterapia pedindo para eu voltar a jogar, sem ter feito nenhum tipo de fortalecimento na perna, sem nada. Isso numa sexta-feira, um jogo contra o Corinthians num domingo. Eu levantei da maca e fui treinar e fui jogar no domingo,
e joguei depois, fomos para Figueirense, ganhamos de 3-0, depois voltamos, ganhamos da Ponte Preta, ganhamos em casa. Então, ou seja, e deu 5 jogos, aí foi a hora que eu comecei a tomar infiltração no joelho. Eu tomei infiltração por mais de 2 meses, toda semana seguida. Uma semana meu joelho doía, eu tomava infiltração. Na outra semana meu joelho estava inchado, eu retirava o líquido do joelho. Então, ou seja, eu me doei muito no Palmeiras, né? E para depois, no final do ano, o presidente, cara, eu fico até emocionado, falei isso, o presidente chegar e falar: Marcos, a gente não vai renovar seu contrato porque virão jogadores melhores que você. Eu falei: presidente, de repente pode ser melhor tecnicamente, não sei, né? Não sei quem o senhor está contratando, mas profissionalmente você não vai ter um cara melhor que eu. Você pode ter igual, mas profissionalmente você não vai ter. Um cara que se dedica, um cara que se doa, um cara que levantou da maca quando o senhor foi lá pedir, falar para que precisava do Marcos Assunção, do capitão, que o time estava meio que bagunçado, e eu tendo que voltar com 45 dias, e o fisioterapeuta falando: Marcos, você vai estourar o seu joelho, não faça isso. E eu levantei da maca e fui jogar. E, no entanto, que o fisioterapeuta tinha razão. Eu carrego essa lesão no joelho até hoje. Isso até brinco com os meus amigos e tal, que muitas vezes eu tô jogando, meu joelho começa a doer, eu saio. Mas por que você tem dor? Não, por que você tem dor no joelho? Eu falei: a herança que o Palmeiras me deixou. Então, ou seja, e eu estar num restaurante num domingo com meus 2 filhos almoçando, meu empresário me ligar e falar que o César Sampaio estava ligando para ele, a mando do presidente, falando que eu não precisaria mais ir ao CT para treinar, que ele não ia renovar meu contrato, que não era para eu ir mais no CT. Ou seja, eu acho que isso foi, depois de tudo que eu fiz, toda a dedicação que eu tive, todas as infiltrações que eu tomei no joelho, todos os problemas que eu tentei resolver e nunca ter dado nenhum tipo de problema para o Palmeiras, nunca ter sido um jogador polêmico, nunca ter feito nada que denegrisse a imagem do Palmeiras. Eu acho que isso foi, para mim, foi pior que um tapa no rosto, um tapa na cara, né? De tipo, não, a partir de hoje você está proibido de entrar lá, você não vai mais lá, sabe? E eu, com uma semana sem contrato, eu estava indo lá. Eu estava indo fazer tratamento para voltar a treinar. Com uma semana sem contrato, mais indícios de que eu queria ficar, que esse é impossível, né? Eu poderia ter terminado meu contrato, eu poderia ter ficado aqui em Caíras de boa, tranquilo. Acabou meu contrato, eles que se virem para vir atrás de mim, ou não virem, e dane-se, né? Mas eu fiquei uma semana indo todos os dias no Palmeiras, dando indício de que eu queria permanecer. E aí o presidente falar que virão jogadores melhores do que eu, ou através do telefone falar que eu não preciso, que eu não posso mais ir lá no Palmeiras, no CT no Palmeiras. Então acho que isso foi para mim foi muito ruim, foi muito triste a minha saída do Palmeiras. Eu não queria sair. E o Palmeiras não me quis mais. Eu não gostaria de sair do Palmeiras da maneira que eu estou saindo. Não gostaria. Como eu disse sempre, eu sempre falei que eu gostaria de permanecer e terminar minha carreira no Palmeiras. Nunca passou pela minha cabeça sair dessa maneira. Sempre tentei ser o mais profissional possível. Jamais fazer qualquer coisa ou qualquer tipo de problema que manchasse o nome Palmeiras. No entanto, que depois aí vem o lado do torcedor, alguns torcedores que ainda acham que eu fui mercenário. Aí vem um lado foi para o Santos para ganhar mais, pelo contrário, fui para o Santos para ganhar menos, porque o presidente na época do Santos teve o respeito de eu terminar a coletiva dizendo que eu estava saindo do Palmeiras, o presidente do Santos me ligar e falar: olha só, a gente sabe muito bem da sua lesão, a gente sabe que você está com o joelho lesionado, mas a gente vai te contratar, vamos curar o seu joelho e você vai vir jogar aqui. Não falamos de dinheiro, não falamos de nada.
só pela ligação, falar, ó, a gente sabe da sua lesão, a gente sabe que você está lesionado, a gente sabe que você não recuperou bem, você vai vir para cá e a gente vai recuperar o seu joelho e você vai jogar. Então, ou seja, Dadas as proporções, é parecido essa sua história com a do Denilson, com o São Isso que eu ia Paulo, falar. quando... Era isso que você ia falar? É parecido, você que é amigo do Denilson? É um pouco parecido, porque o Denilson mas também é mais ou menos escutou assim, né, umas cara? besteiras lá no São Paulo, acabou jogando aí no Palmeiras, assim, a saída do Denilson também eu não tenho detalhes da saída, mas a chegada, né? O que se deu a contratação dele pelo Palmeiras. Eu acho o seguinte, eu acho que acima de tudo, eu sempre tive gratidão por todas as pessoas que me ajudaram, né? E eu acho que o clube deveria ter gratidão, não só, não digo pelo Marcos Assunção, sim por grandes ídolos que passaram pelo clube, Mas grandes eles ídolos fazem que isso até jogaram. hoje, Assunção. Ó, foi feito com prazo. Parece que isso parece estar intrínseco no futebol. Parece que tem que, Exatamente, tipo. são ídolos que saem do clube, são pessoas que se dedicaram no clube, que ganharam coisas importantes no clubes, não digo só no Palmeiras, nos clubes, né, que deveriam ser mais valorizados depois da sua saída ou na sua aposentadoria, que deveria ser dado um mínimo de importância para esse ídolo, né? Porque hoje graças a Deus, eu tenho uma situação financeira boa, eu tenho uma cabeça boa, eu sei que onde eu passei, graças a Deus, eu tenho as portas abertas, né? No Roma, mesmo no Palmeiras, no Santos, no Betis, mas tem jogador que foi ídolo e de repente ele jogou em épocas ruins em termos financeiros, que ele de repente hoje ele está numa situação financeira muito ruim. E você não é que ele precisa do dinheiro, não é que ele precisa do clube ajudando ele, mas uma homenagem pro cara, né? A gente chama ele aqui num jogo, homenageia ele no jogo, façam o que os clubes da Europa fazem, né? Desde quando eu saí do Roma, infelizmente eu não voltei mais lá, mas o Cafu foi lá, o Tadei foi lá, o Emerson foi lá, e as pessoas hoje, tem gente que me cobra, pô, Marcos, mas todo mundo veio aqui, a gente homenageou com estádio lotado, estádio cheio, antes de um jogo, demos uma placa, demos uma camiseta, né? Para o jogador, pô, e você não veio aqui ainda para a gente fazer isso para você. Eu falo, pô, não fui porque eu não tive tempo, mas eu vai chegar uma hora que eu irei, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro, ele precisa disso, os clubes brasileiros, ele precisa disso, de fazer com que seus ídolos antigos se sintam importantes, independente da situação financeira ou não, sabe? De repente, o cara não quer um dinheiro, o cara não quer ser ajudado financeiramente, mas, pô, chegam e façam uma homenagem para um ídolo que realmente fez parte da história. Não, jamais, não estou falando do Marcos Assunção, teve muito mais caras que ganharam muito mais coisas importantes do que eu, e infelizmente estão numa situação, principalmente financeira, pior que a minha. Né? Então, essas pessoas, elas têm que ser, sim, homenageadas, elas têm que se sentir importante, elas têm que ter a foto delas lá no clube, no estádio, para que os novos torcedores hoje possam ir e os pais possam falar, esse foi fulano, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou isso. Super importante para que as pessoas, as crianças que vão ao estádio possam, desde pequeno, saber da história do clube, saber quem realmente fez para que o clube estivesse hoje na situação que está, de ter ganho tantos títulos importantes, esses caras fizeram com que o clube crescesse. Esses caras fazem parte da história do clube. Né? Então, acho que isso deveria ser mais ter mais vezes nos clubes do Brasil. Acho que tem muitos ídolos aí esquecidos nas cidades aí do interior ou em outros estados que realmente jogaram e que realmente deram e fizeram a história, principalmente do Palmeiras. Assunção, inclusive, sobre a época da sua saída, eu realmente acreditava em você. Tanto que uma das coisas que mais me doeu naquele ano, além do rebaixamento, foi que você tenha saído.
E eu nunca acreditei nesse negócio que o pessoal, que muitos torcedores falavam, né? Acho que era na época do Orkut ainda, que se falava na rádio que você saiu por conta de dinheiro. Eu sempre acreditei que o clube não quis renovar, até mesmo porque da entrevista que você deu. E aquilo, mano, aquilo foi um negócio, tipo, porque, pô, a gente considera você um ídolo muito grande. É só Pelo menos, ver, pelo Gé. menos pra mim, assim. Ali era a minha casa. Eu saía da minha casa aqui de Caieiras, eu ia para o Palmeiras. Cara, ali eu me sentia como se eu estivesse em casa. Os torcedores, eu amava aquilo ali. Hoje eu tenho um filho palmeirense de 12 anos, que o moleque é louco pelo Palmeiras. Eu amava levá-lo nos treinamentos um dia na semana. Cara, eu me dedicava aos problemas, principalmente. No entanto, que uma vez o presidente me ligou, quando o Felipão saiu, Marcos, o Felipão saiu, quem que você acha que eu contrato? Falei, presidente, mas eu sou só o capitão do time. Quem tem que decidir quem vai ser contratado ou não são vocês da diretoria, sabe? Tem muitos outros problemas que tiveram que eu tive que dar cara ali para fazer, para tentar ajudar, para tentar resolver. Então, eu gostei, eu comecei a gostar, eu falo para todos os meus amigos hoje, eu sou santista desde pequeno, mas depois de velho eu passei a ser palmeirense, de tanto que eu gostei daquilo ali, de tanto que eu gosto desse clube, de tanto que eu me dediquei na minha época que eu joguei lá. Então, eu sou um cara muito sincero, eu não preciso ficar mentindo para vocês, não, cara. Eu não tenho nem idade para ficar mentindo mais. Eu sou um cara muito. No entanto, quando eu saí do Palmeiras, na minha coletiva, eu chorei pra caramba. Chorei muito, porque eu não queria sair. E eu falo para vocês, quando eu saí, eu acho que eu fiquei até depressivo, tá? Porque para descer para Santos, muitas vezes eu tinha que ir com um amigo, o amigo dirigindo, porque muitas vezes eu não conseguia. Então, ou seja, é uma coisa que eu gostava tanto daquele clube e gosto, mas estou falando gostava de conviver todos os dias ali, de ir para o treino, de treinar, de estar ali, de vestir a camisa do clube, e essas coisas todas que os caras fizeram mal para mim, fizeram mal de verdade, porque eu não esperava aquilo daquelas pessoas, mas infelizmente, ou felizmente já passou, me passaram aí muitos anos e a vida segue, o jogador passa pelo clube, o clube fica, o jogador, o dirigente, todos passamos, mas o amor e a gratidão pelo clube permanece sempre. E É Assunção, isso que o é, que isso que é o fica legal. tá na casa do Fernando aí, ó, do lado da É, cabeça dele. E isso é. daí é uma coisa que ninguém nunca vai apagar. Não só aqui, Nunca, hoje nunca. olha a Essa imagem ninguém reciprocidade. nunca vai apagar. Não, até obrigado pelo ponto. Também obrigado, Assunção, aí por você ter falado tudo isso, porque assim, quando a gente falou que ia entrevistar você, é só olhar a quantidade de pessoas que entraram em contato comigo através de redes sociais, aqui no canal, as pessoas que foram até o seu canal. Então, é claro, sempre tem aquela porcentagem das pessoas que não vão, sempre vão querer achar um vilão, sempre achar um problema. E na época, o grande problema era não ter contraponto. Na saída do Kleber, na sua saída, entre outros jogadores, só tinha a mídia tradicional falando disso. Então você tinha que confiar naquele programa que estava fazendo a cobertura sobre o caso. Hoje não. Hoje é mais fácil você ter as suas redes sociais aí com muita gente e você poder dar esse contraponto para as pessoas te ouvir. Naquela época, os jogadores dependiam da mídia tradicional para ir no programa de televisão para a torcida ouvir. Eu lembro até na época do Kleber que o Kleber recorreu ao Datena na época para poder explicar o assunto, explicar a situação. Só que não tinha canais. Hoje, assim, os canais de mídia palmeirense, não só aqui, mas vários canais, aqui é Parmeira, aqui o do Zé que levou o Kleber, são canais que dá essa abertura. Então, assim, de novo, Assunção, eu vou colocar a última polêmica aí, mas eu queria te agradecer demais por estar aqui, porque você, aqui falando junto com a gente, você não tem noção o quanto a galera valoriza isso. Você vai perceber que tem uma valorização sim, que a galera gosta muito de você. O Kleber tinha um receio danado, eu falei com ele, olha, eu não vou para uma entrevista porque eu tenho receio de como a galera vai me receber, porque às vezes potencializa essa parcela de torcedor, mas a grande maioria também gosta muito do Kleber. Para mim, eu tinha camisa 30, o Kleber para mim foi uma referência, mesmo com toda a polêmica que teve com o Kleber, que no meu ponto de vista é comum, é comum o jogador não ser torcedor do Palmeiras, é comum. E assim, só teve aquele ponto, não tinha contraponto. Para encerrar, Assunção, que a gente estourou seu tempo, esse cara aqui, eu acho o melhor como narrador e o pior como comentarista, e para mim ele queimou a carreira de muitos jogadores. Galvão Bueno, você já falou várias vezes sobre ele, não precisa se estender muito, porque suas declarações são, no meu ponto de vista, é o melhor narrador que eu vi, e é o pior comentarista ao mesmo tempo de futebol. Eu queria saber sobre o Galvão.
É um cara que me tirou da seleção. Se eu fiz 11 partidas só na seleção brasileira, eu acho que teve grande parcela do Galvão Bueno. Não só minha, mas como de outros jogadores também. Ontem eu estava vendo uma entrevista, Roberto Carlos falando a mesma coisa, então, enfim. Infelizmente, ele tinha esse poder na seleção, né? De repente falar bem, o cara tá sendo convocado sempre, ou joga um jogo mal e ele fala mal e o cara não voltar mais, foi o meu caso. Meu caso foi um jogo contra o Chile, nós perdemos 3-0 e depois desse jogo eu não voltei mais. Então, cheguei em Caieiras, meus amigos falando que ele tinha falado super mal do Marcos Assunção, enfim. E depois disso não voltei mais para a seleção, ou seja, tenho que concordar com as suas palavras também. Para mim, ele como comentarista, os comentários dele muito mal, mas narrando é um fenômeno, mas infelizmente comentando ou dando a sua opinião sobre jogadores, jogadas, ou clubes e jogadores, é o pior. É isso. Ó, galera, queria agradecer você que acompanhou até aqui. Agradecer a presença do Marcos Assunção, tá? Assunção, obrigado demais. Aqui vai estar aparecendo É as isso, cara. redes sociais do Marcos Prazer. Assunção. Segue todas as redes sociais do Marcos Assunção, principalmente o canal do YouTube. Quem sabe futuramente não tem uma parte 2. Marcos Assunção, sempre aqui vai estar aberto para você, cara. Nossos pós-jogos, sempre que você quiser comentar sobre futebol, fica sempre o convite. Se você quiser deixar uma consideração final para todo mundo que acompanhou, o tempo é seu aí, Assunção. Cara, foi um prazer enorme. Pra te falar a verdade, não tô fazendo entrevista, não tô fazendo lives, é muito difícil, no entanto, que vocês viram aí o quanto vocês é que vocês foram muito bons, muito insistentes para fazer isso, mas eu não Chatos, né? Muito queria, chato. né, então, foi uma entrevista legal, tô fazendo pouca entrevista, não faço live, é muito difícil, muitos pedidos de lives, essas coisas todas, de verdade, eu prefiro ficar de boa em casa, eu prefiro ficar com a minha família, com meus filhos, muitas entrevistas sendo feitas, eu prefiro ficar aqui em Caieiras de boa, tranquilinho, mas foi um prazer enorme fazer essa entrevista com vocês, participar do canal de vocês, obrigado aí pela força que estão dando aí no meu canal de YouTube também, espero que possa crescer mais ainda, sabendo vocês que eu sou novato nisso aí, que eu tenho ainda que pegar no tranco, eu sou aquele cara moda antiga, vai demorar um pouquinho, mas quero que vocês saibam que tudo que eu faço é de coração, de verdade, não tem nada que não é do Marcos Assunção, né? O Marcos Assunção é isso aqui, o Marcos Assunção é emoção, é razão, e Marcos Assunção é verdade, isso que a gente tem que ser na nossa vida, tá? Obrigado aí pela oportunidade, foi uma entrevista super boa, espero que vocês tenham gostado, vocês que vão nos assistir, espero que gostem também, então é isso, rapaziada, muito obrigado aí, e precisando, estaremos sempre à disposição, obrigadão mesmo. De verdade, rapaziada, eu queria agradecer cada um de vocês por novamente proporcionar algo incrível pra mim, com um cara que eu admirava muito quando jogava, sigo admirando agora mais ainda. Obrigado pelo Gé, né? Tô agradecendo em nome do Gé também. Você é muito foda, cara. Você que chega até o final do vídeo, você que fez acontecer isso, que foi até o canal da Assunção. Muito obrigado. Vocês fazem uma diferença muito grande, não só no canal, tá? Mas na minha vida também. Obrigado a todos vocês, gente. Tamo junto. Até a próxima e valeu!